Você sabia que a patente de um primo do Mounjaro já caiu e o preço não mudou nada no mercado? Muita gente acha que se a patente do Mounjaro cair, o preço vai despencar no Brasil. Mas o que ninguém comenta é que isso já aconteceu com a liraglutida e o preço não mudou praticamente nada. Fica comigo que eu vou explicar por que a quebra da patente do Mounjaro pode não significar nada no seu bolso. A ideia comum é que se a patente for quebrada de um medicamento, a produção dele vai baratear muito, a ponto de ficar muito mais acessível ao bolso do consumidor. Mas nós temos um precedente. A liraglutida já teve a sua patente expirada no Brasil e nós já temos fabricação nacional dessa medicação e isso não mudou absolutamente nada no dia a dia do brasileiro. É fato que mudou um pouco o preço, mas no dia a dia, para o consumidor final, para o médico, prescritor, para quem faz a utilização dessa medicação e para o Sistema Único de Saúde, isso não mudou absolutamente nada. A ideia comum é, quebrou a patente, ficou mais barato, mas a realidade é muito diferente. A realidade é, produzir essas medicações é caro, toda a cadeia de transporte é cara, manter isso aqui refrigerado desde a fabricante até a farmácia é caro, tudo isso é muito complexo, ou seja, a margem que um fabricante pode reduzir de preço é muito baixa. Não é que quando eles fabricam uma caneta dessa daqui e cobram R$1.000, eles estão tendo lucro de R$800, não é assim. Toda essa medicação, toda essa tecnologia de aplicação, que a gente chama de tecnologia smart, tudo isso aqui é caro. Fabricar isso daqui, colocar isso daqui no mercado, ter uma cadeia de transporte refrigerada, monitorada, tudo isso é muito caro. Então a quebra da patente não reduziu drasticamente o preço. A patente em si é só uma parte do preço. Inclusive, quem fabrica a liraglutida ainda tem que pagar royalties para a Novo Nordisk, que é a inventora dessa medicação e era a detentora da patente até pouco tempo atrás. Então vamos lá, vamos traçar uma linha do tempo para que a gente possa entender o que quer dizer a quebra da patente do Mounjaro, baseado no que a gente tem de história com a quebra da patente ou a expiração da patente da liraglutida, a antiga Victoza ou Saxenda. As primeiras canetinhas emagrecedoras eram conhecidas como Victoza e como Saxenda. A molécula que tinha dentro delas é a molécula chamada liraglutida, que é o avô da semaglutida e o bisavô da tirzepatida, o avô do Ozempic e o bisavô do Mounjaro. Essa medicação, a liraglutida, que era vendida na farmácia ou ainda é vendida na farmácia como Victoza ou como Saxenda, também em canetinha de aplicação dosada, né, com essa rodaninha aqui em cima para dosar a quantidade de miligramagem que é aplicado por vez no paciente. Essa liraglutida, ela teve a sua patente expirada em 2024. Então a fabricante, Novo Nordisk, teve que abrir a patente em 2024 porque já tinha passado o prazo de validade dessa patente. Mesmo eles tendo entrado na justiça para tentar expandir mais esse prazo, não conseguiram porque é de interesse público, é uma medicação, então a patente foi quebrada e aí outros fabricantes puderam começar a comercializar essa medicação e foi isso que aconteceu. A produção nacional começou e a concorrência entrou, ou seja, deixou de ser um monopólio e passou a ser uma ampla concorrência, mas isso não significou uma diminuição de preço imediata na gôndola, na farmácia. O preço caiu muito pouco, cerca de 20% em média. E talvez você nem conheça essa caneta, é a chamada Oliri. Tem outra, mas a mais famosa é a Oliri. É uma caneta de uso único, como é o Mounjaro, é uma dose baixa e o preço é muito próximo do que era a Saxenda e a Victoza. Ou seja, não virou um medicamento barato. O SUS não teve como comprar isso em larga escala porque é um medicamento caro. Ou seja, você não pôde comprar ela e não pôde manter um tratamento a longo prazo porque não entrava no orçamento. A frase que fica é: a liraglutida deixou de ter patente, mas não deixou de ser um medicamento caro. Por quê? Porque é muito complexo fabricar uma molécula como essa. A chamada biotecnologia é muito complexa. A Novo Nordisk não facilita, então todo o know-how que eles têm, eles vão passando a conta gotas. A fabricação nacional tem que importar máquinas, tem que criar todo um conjunto, uma cadeia de produção nova para esse tipo de medicação. O transporte é refrigerado desde o momento da fabricação até a farmácia. Tudo isso gera muito custo e nós sabemos
sabemos que o custo do Brasil é muito alto. Além do que, o Brasil ainda tem que importar os insumos. O insumo em si não é fabricado aqui, então tem que importar o insumo e basicamente montar essa molécula aqui no Brasil. Ou seja, nós não temos uma produção completamente autônoma, o que gera um maior custo também de produção. Além do que, o registro é obrigatório. Não adianta fabricar no quintal. Tem toda uma questão de fiscalização da Anvisa, tem que pagar royalties para a Novo Nordisk. Então, assim, não é só, expirou a patente, pode começar a fabricar aí. Não, tem todo um processo, todo um trâmite, toda uma questão logística, toda uma questão de imposto. Isso não faz com que o medicamento barateie da noite pro dia ou que barateie muito. E aí a gente extrapola isso para semaglutida, que é o Ozempic, essa caneta que eu tô aqui na mão. O Ozempic vai ter a sua patente expirada agora, em 2026, daqui a pouquinho a patente dessa medicação vai expirar. E qual que é a perspectiva do mercado sobre a questão de baratear, diminuir o custo disso? Quase nenhuma. Ninguém fala sobre isso, porque a gente sabe que não vai baratear o suficiente para que isso aqui entre no orçamento dos brasileiros em geral, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão sobre obesidade e não têm condição de fazer um tratamento caro, como ainda é o Ozempic. E por que se isso daqui vai expirar a patente daqui a pouco, provavelmente março, abril, maio de 2026, por que então a gente está falando sobre quebrar a patente do Mounjaro? Se a gente já fabrica a liraglutida com a patente expirada e a gente pode fabricar daqui a pouco a semaglutida com a patente expirada, para que a gente vai quebrar a patente do Mounjaro? Vai fazer muita diferença? Então vamos falar sobre o Mounjaro. O Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Ele é hoje um agonista duplo, ou seja, ele age em 2 hormônios. Ele tem mais potência para perda de peso do que tem o Ozempic, que é a semaglutida, e que tinha a liraglutida, Saxenda ou Victoza. Então, nós temos aqui um medicamento que é mais potente para o tratamento da obesidade. Não é o único, mas sim, ele é mais potente. Mas, muito além da questão farmacológica dele e da questão da ação dele, é o hype. Isso daqui ficou na moda. Pouca gente sabe que existe a liraglutida. Pouquíssima gente conhece esse nome Victoza ou Saxenda. E alguns poucos conhecem o Ozempic. Mas Mounjaro, todo mundo conhece, até quem não usa conhece esse nome. Virou meme, é o Monmon, virou meme, as pessoas estão comendo menos, virou meme no Brasil inteiro, tá? Todo mundo usando Mounjaro. Então, independente de ser uma molécula super moderna, um tratamento mais forte, mais potente do que Ozempic, mais potente que Saxenda Victoza, isso daqui virou hype nacional. Então, todo mundo tem que falar sobre isso, inclusive os políticos. Mas, logicamente, o Mounjaro, ele é mais complexo de se fabricar do que era a semaglutida, porque ele é um agonista duplo. Ele tem uma tecnologia de molécula maior do que eram as moléculas anteriores. Então, se a patente cair e nós podemos fabricar ela no Brasil, essa molécula no Brasil, logicamente vai ser mais complexo fabricar isso. A gente vai precisar do know-how da Eli Lilly, eles vão precisar explicar pra gente como se faz essa molécula de uma maneira mais efetiva. Nós vamos precisar de maquinário novo. Ah, tá, mas a indústria farmacêutica Beltrano S.A. já fabrica semaglutida. Tá, mas a produção da semaglutida é uma coisa, a tirzepatida é outra coisa. Não é completamente diferente, mas é uma fabricação diferente. Outra coisa, a fabricante que quiser colocar a tirzepatida no mercado com o seu nome vai precisar pagar royalties para Eli Lilly. Ou seja, nesse cenário todo vai entrar uma concorrência sim, mas não é milagre. A queda de preço vai ser limitada, não vai ser uma coisa revolucionária. Uma caneta dessa hoje, um tratamento mensal com um Mounjaro de 2,5, que é uma caixa que vem com 4 aplicadores desse daqui, custa em torno de R$ 1.400 por mês na dose mínima, 2,5 miligramas, que é uma subdose. Você acha que vai cair para R$ 200? R$300? Não vai. Vai cair para 1.000 e pouco. Assim como foi com a liraglutida, a Oliri hoje. Procura no mercado quanto custa a caneta da Oliri, que é a similar do que era a Saxenda Victoza. Muito próximo o preço daquilo que era a liraglutida feita pela Novo Nordisk. E outra coisa, assim como está acontecendo hoje com a semaglutida, que a patente vai expirar daqui a pouco, os fabricantes que tinham interesse ou que têm interesse em fabricar a semaglutida já estão há meses, se não anos, se preparando para esse momento. Ou seja, eles já estão preparando a planta industrial, já estão ali com a papelada jurídica toda pronta, só esperando a patente expirar para eles entrarem na Anvisa, para eles entrarem nos órgãos competentes.
Ou seja, existe todo um pré-preparo para que essa molécula possa ser produzida que já está há tempos andando. Diferente se houver um licenciamento compulsório. Quando a patente cai por licenciamento compulsório, é da noite para o dia. Nenhum fabricante está preparado, de repente, bum! Liberou, pode fabricar, corre aí, valendo, uba, 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 não. Não é assim. O fabricante não vai fazer as coisas a toque de caixa de uma maneira muito rápida, ou seja, vai ser um processo lento. Até os fabricantes brasileiros conseguirem importar o maquinário, o know-how, entrar em contato com a Lili e tal, tudo isso aí vai levar um tempo, não vai ser da noite pro dia. E todo esse processo vai custar muito dinheiro, o que vai impactar no preço final do produto. Ou seja, quem espera uma tirzepatida com preço popular tá olhando pro histórico errado. Olha pro histórico da liraglutida, você vai entender que quase nada vai mudar. Veja bem, liraglutida, patente caiu, o preço quase não mudou. Tirzepatida, pode haver um licenciamento compulsório e o preço quase não mudar também. E talvez no meio das duas a gente tenha a semaglutida até mais rápido do que a tirzepatida, porque eu expliquei, os fabricantes já estão se preparando para fazer ela agora, da metade do meio do ano de 2026, ou seja, nós estamos aí à frente da liberação já e os fabricantes podem estar já preparados para colocar isso no mercado daqui a pouco, às vezes antes do que a tirzepatida, se o Congresso aprovar o licenciamento compulsório dele, ainda que seja muito rápido, em regime de urgência. E tudo isso pode nem se traduzir em um acesso no SUS. Por quê? A quebra da patente melhora o acesso relativo, mas não vai democratizar esse tratamento, a ponto de o SUS poder incorporar isso sem que seja um custo absurdo, estratosférico para o Sistema Único de Saúde. Então, fica ligado no que está saindo de notícia. Os políticos, sim, têm que falar sobre tudo isso, sobre saúde, baratear o custo dos medicamentos, para o acesso mais facilitado, para a incorporação no SUS, mas eu tô achando que é muito hype para pouca solução efetiva, porque a patente sozinha não define totalmente o preço de mercado da molécula. Olha o histórico da liraglutida. Todos esses biológicos e essa fabricação tem um custo muito alto. E vide o histórico que nós temos já do primo da tirzepatida, do primo do Mounjaro, que não abaixou quase o preço, a tirzepatida tende a seguir o mesmo caminho, o mesmo rumo, o mesmo final. Ou seja, a discussão séria sobre o assunto não é sobre se a patente vai quebrar, é o quanto isso realmente vai impactar na vida do paciente brasileiro. E eu espero que isso traga clareza para que você possa entender o que essas notícias podem significar num futuro próximo para o seu tratamento. Mas veja bem, você está tratando a obesidade já? Você pensa em tratar? Você acha que quando quebrar a patente vai ficar mais acessível no seu bolso? Comenta aqui, eu quero saber o que você está pensando a respeito disso. Se você já está fazendo o tratamento, se você pretende continuar com esse tratamento a longo prazo e se isso vai sempre caber no seu orçamento ou se você tem medo de ter que parar esse tratamento porque não vai caber mais no seu orçamento. Comenta aqui, a gente vai trocar uma ideia. Até o próximo!